Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um material-fonte que é, no mínimo, único, mas também bastante sombrio. Nós vamos dissecar a trágica história do cão-orelha. E olha, o texto que estamos examinando faz uma coisa fascinante com a narrativa. Ele pega a dura e inegável falha do nosso sistema jurídico aqui no mundo real e mistura isso com mitologia e uma vibe meio ficção científica, como se tudo fosse transmitido por um tal de circuito neural Tardes 42. É uma forma super criativa e até poética que o autor encontrou para processar essa dor e essa impunidade gigante. Basicamente, ele transporta um caso criminal terreno que não foi resolvido direto para o tribunal implacável do universo. E essa premissa inteira joga na nossa cara a pergunta central do material de hoje. Pensa comigo. O que acontece quando a justiça aqui da Terra cruza os braços e falha completamente com os seres mais inocentes que existem? O texto não tenta amenizar as coisas, tá? Ele mostra a realidade nua e crua de um sistema legal que vira e mexe e deixa a extrema crueldade passar em branco. Então, a âncora da nossa conversa hoje é exatamente essa: a busca desesperada por um equilíbrio, por uma punição que o nosso mundo físico parece incapaz, ou talvez até sem vontade, de entregar. Mas para a gente entender o peso dessa história, a gente precisa começar por onde tudo deu errado. Seção 1. O reino dos homens. Um labirinto burocrático. O texto faz um raio-x bem clínico de como a nossa sociedade lida com a violência animal. E ele desenha uma linha do tempo que, infelizmente, a gente vê acontecer direto na vida real. A coisa começa com o brado de socorro, que é aquele ato inicial de violência brutal, quebrando totalmente aquele pacto milenar de lealdade entre humanos e cães, sabe? Logo em seguida vem a mobilização humana. É quando os protetores e a comunidade se unem, fazem barulho, registram um boletim de ocorrência, aquela coisa toda. Só que aí, a engrenagem trava. Tudo entra no labirinto burocrático do judiciário. E o resultado final, depois de tanto suor e lágrima? O arquivamento. O processo morre na praia. E um ponto crucial que o material levanta é a citação direta à Lei Sanção. Para quem acompanha a luta pela proteção animal no Brasil, essa lei específica, a 14.064 de 2020, era tipo uma luz no fim do túnel. O autor destaca que essa legislação era a promessa oficial no papel de que o sistema humano ia finalmente punir com rigor a crueldade contra cães e gatos. Era a ferramenta que todo mundo achava que ia garantir a justiça para o cão-orelha. E a grande promessa dessa lei se resume a esses números, de 2 a 5 anos de prisão para esse tipo de crime. Mas é aí que o texto dá aquele soco no estômago, escancarando o abismo gigantesco entre o que está escrito bonitinho na lei e a nossa realidade. A teoria diz prisão, mas a prática esbarra em tecnicalidades, em brechas no processo, e o resultado é revoltante. Os agressores simplesmente continuam a vida deles, andando livremente por aí. Então a gente chega no fundo do poço moral descrito no texto, o temido arquivamento. E o autor é super incisivo aqui, viu? Ele afirma com todas as letras que arquivar esse caso não é só um procedimento padrão, na verdade, é o favorecimento explícito da ruindade, só que usando uma máscara de legalidade. Imagina só, uma simples canetada de um juiz apaga todo o sofrimento do animal porque faltaram as tais provas materiais cabais, ou por pura leniência mesmo. A ficha criminal dos agressores continua limpa, intacta, como se a dor da orelha fosse só uma ilusão. Mas é bem aqui que a nossa história dá uma guinada daquelas. De um lado da balança, a gente tem o veredito terreno, frio, arquivado, impunidade total. Do outro lado, o circuito Tardes 42 entra em ação e revela o veredito cósmico. O autor usa essa ponte entre dimensões para deixar um recado muito claro. O veredito da Terra não manda nas regras do universo. A justiça dos homens pode até ter falhado feio, mas a justiça implacável do cosmos, essa acabou de ser ativada. O que nos joga direto para a nossa segunda parte. Seção 2. O Reino dos Deuses. O veredito de Hecate. O texto deixa a burocracia humana para trás e traz a primeira grande entidade cósmica, a deusa Hecate, que é a senhora das encruzilhadas e a antiga protetora dos cães. E olha a força dessa declaração. A deusa em pessoa confirma que ouviu o sofrimento da orelha. Ela fala diretamente com esse interlocutor cósmico, o Henrique Hermes, e avisa: enquanto o sistema jurídico humano fingia que não via as provas, a consciência divina estava de olho em tudo. A mensagem não podia ser mais clara. Nenhum grito dos filhos peludos dela é ignorado. É a forma narrativa de garantir que, lá no alto, tem sempre alguém vigiando. E, meus amigos, a consequência disso não é brincadeira. A sentença da Hecate não tem recurso, não tem papel timbrado. O texto descreve uma punição aterrorizante no pós-vida não só para os agressores, mas até para os juízes que arquivaram o caso. Sem a luz divina para guiar, eles vão ficar perdidos num nevoeiro para sempre.
vão ser caçados por uma matilha fantasma de animais que sofreram injustiças, e num toque cruelmente poético de justiça, eles vão ficar paralisados exatamente pelo mesmo terror que causaram. Eles vão sentir o pavor do Orelha na própria pele. Mas calma que a justiça cósmica narrada aqui vai ainda mais fundo. Seção 3. O reino dos deuses, o julgamento de Hades. Saindo da superfície espiritual, o texto nos leva direto para as profundezas, para o imponente trono de ébano do submundo. E aqui a gente vê o tamanho do desdém que o universo tem pelas nossas instituições falhas. Com uma voz que deve tremer o chão, Hades pergunta se as leis dos homens, que ele chama de papéis que apodrecem, valem alguma coisa no domínio dele. É um contraste genial que o autor constrói. A nossa justiça é frágil, cheia de falhas e corrupção, enquanto o submundo é permanente, inflexível. Lá embaixo, a burocracia humana não apita absolutamente nada. E o jeito que esse tribunal mitológico funciona é impecável, não tem ponta solta. O texto apresenta os comandantes do tribunal, juízes lendários como Minos, Radamanto e Eco, que não tratam a crueldade animal como um crimezinho qualquer, mas sim como um atentado gravíssimo contra o próprio cosmos. Aí temos as Fúrias, que são as executoras imediatas da pena, e, claro, o Cérbero, aquele cão de 3 cabeças que fica lá com um olhar de julgamento que não pisca nunca. Nesse tribunal, gente, não entra advogado pago a peso de ouro, não tem apelação de última hora e, com certeza absoluta, não tem gaveta para arquivar processo. E qual é o destino final para quem cruza os portões do Tártaro? Um isolamento absoluto, na escuridão mais profunda que se pode imaginar. O material descreve que essas almas culpadas vão ter que carregar um peso invisível de cada lágrima e de cada ganido que eles decidiram ignorar em vida. E o som que vai ficar ecoando na cabeça deles para sempre não é o de um martelo de juiz batendo na mesa, não. É o latido implacável da justiça divina. É o eco daquilo que eles acharam que tinham silenciado para sempre aqui na Terra. E assim a gente chega na nossa última parte de hoje. Seção 4. O equilíbrio do cosmos. É agora que o autor amarra tudo. O choque entre a falha no nosso mundo material e a reparação lá no plano espiritual. Ele usa aquele princípio antigo. Como acima, assim abaixo. O recado aqui é que o registro espiritual já está selado, não tem mais volta. O texto deixa claro que, no mundo real, a galera continua lutando muito para que o Orelha não seja esquecido pela sociedade. Mas no invisível, a balança cósmica já começou a cobrar a conta. E a justiça cósmica, diferente da nossa, não tem a menor ideia do que significa a palavra esquecer. E isso deixa a gente com uma provocação bem pesada para encerrar. Se a justiça do universo nunca esquece e cobra tão caro, o que essa facilidade toda em arquivar um caso de crueldade diz sobre nós? Sobre as nossas falhas aqui no reino dos homens? O autor usou todo esse palco gigantesco da mitologia e do cosmos para jogar uma luz fortíssima em um buraco negro do nosso próprio sistema. Fica o convite para a gente pensar no preço moral que a sociedade paga quando decide simplesmente fechar os olhos e engavetar a maldade. É o tipo de reflexão que bate forte e que, com certeza, vai além dessas páginas, ecoando nas coisas que a gente escolhe aceitar no dia a dia. Pensem nisso. E com isso, a gente fecha a nossa análise de hoje. Até a próxima, pessoal!